Perdoais para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdias. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, perdoai aos homens quando vos ofende. Vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, terei ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. A misericórdia é o cumprimento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe fizeram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com este direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa a dos outros. Quando diz para perdoarmos aos nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Falar sobre o perdão ainda é muito difícil na faixa de evolução que cada um de nós estamos, porque a gente ainda não compreendeu a verdadeira essência do perdão. Mas Jesus veio exatamente nos mostrar o caminho para perdoarmos. De que forma? Dentro de cada um, temos uma centelha, que é a centelha do amor que Deus colocou na hora da nossa criação. E essa centelha, ela precisa desabrochar aos poucos, porque ainda trazemos do pretérito muitas coisas que fizemos, equivocados no mal, né? Perseverando nas vinganças e etc. Mas, se já temos a possibilidade de estarmos aqui frequentando uma casa de oração, é porque a gente pretende mudar, né? Mudar esses conceitos arraigados que ainda está incíntlicos dentro de nós. E o perdão eu acho que é uma das virtudes que Deus nos proporciona, das mais elevadas, né? É uma caridade que fazemos conosco mesmo. Às vezes a gente pensa que está beneficiando o próximo, mas a gente está beneficiando a nós mesmos, porque a partir do momento que você compreende o seu irmão, a faixa de evolução que ele se encontra, muitas vezes ele não tem o mesmo conhecimento que nós. Aquele que pratica o Evangelho em casa, ele vai compreendendo todos os dias a necessidade que nós temos de mudar interiormente. E nós sabemos, a cada falta que praticamos no trabalho, num grupo de oração que também tem problemas, em todos os momentos da nossa vida, nós sabemos
aonde a gente está errando e aonde a gente está acertando. E é as lições do Cristo que vai interiorizando na gente, fazendo com que a gente, aos poucos, vai, através da compreensão e da paciência e da tolerância, a chegar o objetivo maior, que é o perdão. Jesus, quando ele estava na cruz, que ele perdoou, se nós formos refletir o porquê que ele fez questão de ser crucificado, porque ele fez questão. Jesus tinha todo um potencial para morrer de outra forma, mas ele tinha que ser crucificado, porque ele deixou duas mensagens. Entre o ladrão bom, entre aspas, né, porque se você rouba, você não é tão bom, e o ladrão ruim. Ele deixou dois fatores aí para nós refletirmos o porquê disso aí, né? A gente vai lendo o Evangelho e a gente vai vendo que um já tinha entendido a necessidade da mudança interior, e o outro ainda não tinha chegado a hora. Tanto é que ele queria sair da cruz e já ser salvo também, né? E ainda falou palavras desagradáveis para Jesus. Mas Jesus, ele deixou uma lição em todos os momentos da vida dele. Não teve uma passagem do Evangelho, não tem um livro que você leia referente à doutrina espírita, ou Boa Nova, a Renúncia, todos os livros que você lê, ele deixa sempre uma mensagem de perdão. Porque é através do perdão que você exala, interioriza o amor ao próximo. Certo? Nós estamos caminhando para o perdão, porque a partir do momento que você olha para o seu amigo, para o seu semelhante, né? Até para o seu inimigo, que muitas vezes a gente acha que é, e olha pensando como Jesus olhou para muitos espíritos que depois, que nem Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco, ele não olhou para Paulo de Tarso como aquele cara que estava perseguindo e matando os cristãos. Ele olhou para um cara que no futuro iria propagar a sua palavra e o seu evangelho. Então é assim que a gente tem que ver as pessoas, que no futuro elas vão também compreender como nós já estamos compreendendo. É difícil? É, mas é justamente esse exercício que a gente tem que praticar, o exercício do amor. Mas é esse amor que a gente veio aqui na Terra para fazer desabrochar. Eu faço às vezes uma pergunta, né? E não sei como é que é a vida de cada um, tal. Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo contente? Tá todo mundo vivendo bem, assim, com alegria? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? E muitas vezes a gente se depara com tanta porrada na vida, não? É tanta, sei lá, gente, é problema aqui, é problema ali, é insatisfação, e a gente nunca sabe os motivos de tudo isso. E às vezes, muitas vezes a gente acha que o fardo é até pesado demais. E às vezes eu me pergunto, será que o fardo realmente é pesado? Ou será que somos nós que somos fracos? Então essa pergunta às vezes bate e tal. Às vezes a gente olha o vizinho, olha as pessoas, e a pessoa está com um carro zero, contente, feliz, e você fala, meu Deus, mas por que eu não... Né? Por que a minha vida não vai? Né? Aí eu sempre me coloco isso aqui. Eu tenho uma frase sempre que me acompanha. Né? Nós devemos sorrir para a vida, para ela sorrir para nós. Se a vida sorrir para nós, pode ter certeza que o nosso fardo será muito mais leve. E é uma verdade, gente. Se a gente se apegar aí, pode ter certeza. Porque nas nossas famílias é onde tem os nossos afetos, onde tem os nossos desafetos. E aquilo que a gente tem que passar, nós vamos passar. E na família é onde que a gente vai ter que despertar o perdão. Porque você pode ter certeza que no ente familiar, junto com os familiares, é onde que tem as maiores desavenças. Os problemas, onde ocorrem mais nos nossos lares. É lá que nós devemos perdoar para podermos desabrochar o amor, para podermos ter um pouco de paz. E muitas vezes, quando está difícil, gente, está muito difícil, a gente para, fala, pô, não vai, a coisa não anda, não caminha, sabe?
nesses momentos, a gente, sei lá, a gente deve dobrar os nossos joelhos, elevar o pensamento ao Pai e pedir ao Pai que nos ajude a resolver os problemas, que se nós cometemos algum ato ilícito, se nós roubamos, se nós matamos, se nós, em outras vidas, ou nessa mesmo, se nós sacaneamos alguma pessoa, que Ele nos perdoe e que a gente possa também perdoar aqueles que nos feriram, porque eu sempre falo isso, a gente também não faz só o mal, a gente também as pessoas fazem o mal para nós, e nós temos que perdoar e também receber o perdão. Essa daí eu conheço aí, como é que é? Se a sorte te sorrir, por que não sorrir de volta? É uma música do Skank, né? Se a sorte te sorrir, por que não sorrir de volta? É. Eu já vou falar de outro aspecto, tá? Eu vou falar mais sobre o perdão a si próprio, que eu acho fundamental para o ser humano, ou seja, eu estava escutando as músicas aqui, tem a música da Ave Maria, ela fala lá num trecho que é a mãe tirai os sofrimentos que os próprios homens produzem, né? Mais ou menos assim. E a gente produz muito factoide durante a vida, ou seja, a gente cria sofrimentos que na realidade sequer existem. Eu não sei se isso é uma maneira da gente ficar purgando, criando estruturas mentais para a gente se punir, ou fazendo coisas que a gente acha que seriam muito importantes, quando na realidade a gente se esquece que nós somos espíritos encarnados. E que a grande parcela dos problemas que a gente cria na vida dizem respeito a isso, à matéria. A uma coisa que é temporária, ou seja, eu estou matéria porque eu sou espírito. Então, pequenas coisas que a gente traz no nosso dia a dia são gatilhos emocionais de sofrimento constante e contínuo. A oração, ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou, diz que devemos amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar nem perdoar ao próximo se você não começar a amar a você mesmo. E como você começa a amar a você mesmo? Perdoando aquilo que te fez mal ou que você fez mal aos outros. Agora, esquecer não é um caminho. O perdão nunca é um caminho de esquecimento, o perdão é um caminho de entendimento. Ninguém perdoa nem a si próprio, nem ao próximo, se não entende coisas básicas da vida. E a coisa mais básica que existe é que eu sou espírito e estou me preparando para uma vida espiritual. Isso daqui é um estágio evolutivo, onde eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi ao longo de milênios e milênios em reencarnações sucessivas. Eu não posso olhar aqui e saber quem é o espírito mais velho. Graças a Deus, porque senão eu ia olhar para mim mesmo e ficar muito constrangido. Porque nós somos espíritos antigos, velhos. Velhos pega mal, né? Mas vamos dizer idosos, vai. Tá bom. Mas é a maneira de chamar a atenção para um fato básico. Nós chegamos até aqui. E chegamos. Nós poderíamos estar em locais muito piores. Nós poderíamos estar presos em umbrais terríveis, de pensamentos variados, em planos muito inferiores de sofrimentos indizíveis. E nós conseguimos chegar aqui. Eu sei que uma boa parte dos espíritas não leva muito em consideração o estágio da Terra, sempre considerando que esse planeta é de sofrimentos e provações. É verdade. Mas é de sofrimentos e provações verdadeiras, instrutivas, que trabalham para o nosso engrandecimento, não de sofrimentos e frustrações que nós criamos sem a menor necessidade. Se a gente for pensar em 100% dos nossos problemas, nós vamos chegar a uma conclusão que, no mínimo, 90% deles são tranquilamente pequenos.
O que acontece é que a gente cria um monte de marolas e ondas. Eu sempre faço uma analogia com as pessoas que conversam conosco, dizendo que a vida é como um lago pacífico e calmo. Se atira uma pedra, essa pedra cai lá no meio, ela provoca aquelas ondinhas. Essas ondinhas são os problemas criados pela pedra original, que é o problema original, causado por qualquer coisa, não importa se ela foi real ou factoide ou não. Só que quando chega até você aquela centésima onda, companheiro, para você solucionar isso daí, só resolvendo onda por onda. E o único jeito de você fazer isso é amar-se a si próprio, perdoar-se a si próprio, entender o que aconteceu e seguir em frente, para poder perdoar o outro. Então o caminho está colocado, ele está à nossa frente. Depende de nós mesmos entendermos onde nos encontramos dentro dele. É um momento de decisão e de inflexão em nossas vidas, principalmente espirituais, porque esse plano está prestes a se modificar. Eu, sinceramente, gostaria muito de ir para o planetinha de regeneração. Mas eu acho que eu vou ficar aqui de qualquer jeito, ou eu vou para outro bem pior, porque não tem muito jeito, não. Mas eu sei o seguinte, eu vou continuar lutando e batalhando até o final, para ver se consigo entender a mim mesmo e ao próximo. Não é um caminho fácil, mas é algo que a gente deve praticar dia a dia, sabendo que o perdão a si próprio nos conduz ao perdão ao próximo e nos traz cada vez mais próximos de Deus, para que a Ele retornemos sem a carga pesada que a gente costuma carregar o tempo todo. Bem, esse é uma parte do nosso Evangelho. Aí, cada um de nós aqui presente, de repente vai falar, nossa, mas eles fizeram um estudo, eles têm conhecimento, que nada. Nós, cada um de nós aqui, podemos fazer o Evangelho no nosso lar. Para quê? Para tentarmos nos aprimorar. É aí o segredo da questão. Como cada um deles falou, perdão foi o tema de hoje, o capítulo 10. Cada um de nós podemos estudar. Com o estudo constante, é onde nós podemos chegar à nossa própria evolução. Cada um de nós fomos criados para evoluir. Como o Sérgio disse, somos espíritos, hoje encarnados em matéria. Para quê? Para evoluirmos. Então, o nosso Evangelho desta manhã é aquela sementinha que a gente costuma dizer que foi colocado nos nossos vasos físicos. Quando no Evangelho, na nossa residência, estivermos fazendo, no início, desculpe, eu esqueci de avisar, mas coloquemos um jarro de água com um copo, para que ao final do nosso Evangelho, nós possamos distribuir aquela água que foi trabalhada enquanto nós estávamos estudando o Evangelho. E ao encerrarmos o Evangelho, nós fazemos uma oração de encerramento. Então, hoje, aqui, foi o que fizemos. A nossa abertura do Evangelho, a leitura que foi feita, os comentários que foram feitos, e após terminar o Evangelho, nós fazemos uma prece de encerramento, de agradecimento por aquele Evangelho que foi feito em nosso lar. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho desta manhã. Então fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e agradecendo. Agradecemos, Senhor, por mais este Evangelho aqui realizado. Pedimos que os nossos protetores permaneçam conosco durante a nossa semana
e que possamos, com o aprendizado desta manhã, podermos refletir durante a nossa semana, que os nossos amigos, os nossos protetores estejam conosco, facilitando para que durante a nossa semana coloquemos em prática o ensinamento que hoje recebemos e que na próxima semana, ao voltarmos a fazer este Evangelho, que eles possam novamente estar nos protegendo, nos envolvendo, para que possamos, mais uma vez, angariar novos conhecimentos para uma nova etapa, para uma nova caminhada. Agradecemos por este Evangelho. Graças a Deus. Que assim seja.